queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades de matemática. Hoje, então, nós vamos corrigir a nossa atividade número 4 do módulo 2, unidade 2. Pegue, então, o seu material e acompanhe a correção comigo na tela. Começando com a nossa questão de número 1. Observe a circunferência a seguir e depois responda aos questionamentos. Vejam então que nessa circunferência nós temos a medida do raio, nós temos a medida do diâmetro, nós temos a medida de uma corda, nós temos a medida de uma flecha, sendo esses todos os elementos que nós trabalhamos nas nossas aulas de matemática, certinho? Conseguiram relembrar cada um deles? Então agora vamos responder aos questionamentos. Primeiro, letra A. O segmento AC representa, então você volta aqui, segmento de A até C, ele vai representar o que, pessoal? Ele vai representar a medida do raio. Letra B, o segmento de PAQ que passa por dentro da circunferência representa de P a Q, vai representar o que? A nossa corda. Letra C, ele quer o segmento RS. R até S é aquele nosso pedacinho de reta que é chamado de flecha. Vamos então para a letra D. O segmento QB, voltando lá na figura, de Q até B, eu tenho exatamente a medida do que, gente? De um arco. O segmento AB, vamos voltar lá, de A até B, eu já até falei para vocês, que é o nosso quê? O nosso diâmetro. E por fim, a letra F pede para a gente o segmento PQ. Voltando lá, de P a Q nós também temos o quê? A medida de um pedaço da circunferência, que a gente chama de arco. Fechando então aí, pessoal, a nossa questão de número 1, que nada mais era do que analisar a nossa imagem e nomear cada um dos seus segmentos de reta que foram desenhados ali, ou então dos seus arcos, que são pedaços da nossa circunferência. Agora que nós corrigimos então a questão de número 1, vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: tendo por base os elementos de uma circunferência, marque a alternativa que é correta. Letra A. Uma corda que liga dois pontos quaisquer pertencentes a uma circunferência é chamado de raio. Não são dois pontos quaisquer para ser chamado de raio. Então, essa não é a nossa opção correta. Letra B. O segmento de reta que liga o centro de uma circunferência a qualquer um de seus pontos é chamado de corda? Não. Ele é chamado de quê? De raio. Então, essa opção também está errada. Letra C. O diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes o seu raio? Sim, exatamente a relação que eu expliquei para vocês em sala. Então, essa seria a nossa opção correta na número 2, letra C, onde diz que o diâmetro é igual à medida do raio, o dobro da medida do raio, né? Que é 2 vezes o raio. Fizemos então a correção da nossa questão de número 2, agora vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 diz: qual das alternativas a seguir representa corretamente a definição de circunferência? Vou ler todas elas para vocês. Letra A é um conjunto de raios que possuem o mesmo comprimento. Letra B é um conjunto de pontos cuja distância até um ponto fixo C é constante. Letra C é um conjunto de pontos formados por raios. Letra D é uma superfície redonda que não possui início nem fim. Pessoal, a alternativa que melhor define, né, a nossa circunferência seria a letra B. Essa, então, seria a opção que vocês marcariam, que é a melhor definição para o que é essa nossa circunferência. Fechou? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Sim? Então, fizemos a nossa questão de número 3, agora nós vamos para a questão de número 4.
Questão de número 4 diz o seguinte: observe a seguir a circunferência e seus elementos e depois responda aos questionamentos. Também temos aqui alguns elementos, vocês vão ver que eu tenho raio de C a B, eu tenho raio de C a D, eu tenho raio de A até C, eu tenho diâmetro de A até B, eu tenho corda de A até H, tenho corda de B até H e assim sucessivamente. Só algumas análises que eu já fiz aí para vocês. A letra A, então, pergunta quais segmentos são cordas. Eu tenho corda de A até B, eu tenho corda de A até H e eu tenho corda de H até B. Pergunta, quais são os segmentos que são raios? Eu já até falei para vocês, de A até C, de C até B e de C até D. A terceira pergunta é, quais segmentos são diâmetros? Só tem um, que é de A até B. E a letra D pergunta, quais segmentos são arcos? É só você pegar os pedacinhos, ó. Eu tenho de A até H, de H até B, de D até B, de A até D, tá? Então, vamos escrever aí para vocês. Tenho de A até H, onde a gente escreve com uma curvinha assim em cima. H até B, B até D e A até D. Esses são os nossos arcos. E aí a gente fecha, pessoal, mais uma atividade aí do seu módulo 2, unidade 2. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Vejam então que nós trabalhamos mais especificamente com a nossa circunferência e os seus elementos. Fechou? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!